Se executar depender de você decidir, você já perdeu. Olha só, esse vídeo aqui, ele não é para te ensinar a executar melhor, não. É para esclarecer para você, porque mesmo já tendo decidido, você não consegue sustentar a execução. Olha só, a seção dominante ela não vai resolver nada. O que ela vai fazer? Ela vai organizar o problema no lugar certo. Eu sou Carlos Henrique, criador do Sistema Dominante, e o meu trabalho é mostrar porque adultos inteligentes ficam presos em ciclos de recomeço. E não porque eles não tenham força de vontade ou disciplina, mas é porque eles operam em sistemas que não sustentam. E no caso do vídeo de hoje é interessante porque acontece o seguinte: a intenção existe, a decisão está tomada, o plano parece claro, mas qual que é o ponto? No dia a dia, cada pequena ação para você executar o plano, ela precisa de uma nova negociação interna, ela precisa de decisão. Você pensa assim, puxa vida, eu faço agora ou eu faço depois? Isso aqui é prioridade ou não? O que eu faço? Eu sigo o plano ou eu adapto o plano? E eu quero que você entenda uma das coisas mais importantes deste conceito. A tua execução, ela não falha por falta de decisão. Não, ela falha porque você precisa decidir o tempo todo. Olha só, quando a execução depende da decisão constante, o sistema entra em colapso na vida real. Tem um exemplo muito simples para você. Olha só, todos os vídeos que você assistir da sessão dominante, em todos os vídeos, eu vou estar de camisa preta, camiseta preta. Por quê? Porque eu decidi isso previamente. Eu decidi usar a camiseta preta, o que ela faz? Ela elimina a necessidade da decisão. E de repente você pode pensar assim, Carlos, mas isso é uma coisa extremamente simples. Sim, pode parecer para você que está vendo que seja uma coisa simples. Mas quando você produz conteúdo, você vai ver que quando você decide uma situação, eu vou decidir que eu só vou estar com camiseta preta, branca, azul, seja o que for. O que isso faz? Isso facilita, isso economiza energia, porque decidir gasta energia. Então, quanto mais decisões você conseguir tomar antecipadamente, mais fácil fica para você. Sistema é o conjunto de comportamentos e rotinas que trabalham de forma organizada e integrada para gerar um resultado previsível. Não importa se o resultado é positivo ou negativo. Não. Se o resultado é previsível, se o resultado se repete, é porque tem um sistema por trás. E agora eu vou falar para você dos benefícios de você adotar essa mentalidade que é a mentalidade de sistemas. Carlos, por que isso é bom? Porque quando você pensa em termos de sistema, digamos assim, você muda o terreno aonde a execução acontece. Qual que é a ideia do desenvolvimento pessoal tradicional? Você estabelece uma meta e você melhora as suas fraquezas para você alcançar essa meta. Muito bem. O que o sistema dominante faz de diferente? No sistema dominante, na filosofia dominante, você vai estabelecer a sua meta, sim. Mas você, ao invés de melhorar as suas fraquezas para você alcançar essa meta, você vai construir um sistema que vai te ajudar a alcançar essa meta independente das suas fraquezas. Você entendeu? Você não precisa ser melhor. Você precisa de um sistema melhor. Um dos principais benefícios, o principal benefício da mentalidade de sistema que está conectado com este vídeo aqui é o seguinte: você vai reduzir o custo decisório invisível. Foi feita uma pesquisa com juízes, salvo engano, juízes israelenses. E o que eles repararam? Juízes das cortes criminais. Que quando o pedido de liberação condicional do preso chegava na mesa do juiz de manhã, ele tinha uma probabilidade muito maior de ser concedida a liberdade condicional para o preso quando chegava de manhã do que quando chegava à tarde. De manhã, o juiz
está descansado. De manhã, o juiz está com a cabeça fresca. Então, o que ele vai fazer? O que ele tende a fazer? De manhã, ele tende a estudar o processo. Beleza? Beleza. Estudar requer o quê? Atenção. E atenção requer energia. No final da tarde, ele já está sem energia. No final da tarde, ele já está de saco cheio. No final da tarde, qual é a tendência? A tendência é ele negar. E por que a tendência é ele negar? A tendência é ele negar porque é mais fácil, ele não precisa estudar. É mais fácil e é mais seguro. Então, boa parte dos pedidos de condicional que chegavam na mesa do juiz à tarde eram negados. Isso é o custo invisível da decisão. Então, quando você cria um sistema para a sua vida, o que você está fazendo? Você está decidindo isso antes. Segundo benefício de sistemas, que é sistemas aumentam exponencialmente previsibilidade. Previsibilidade no sentido de você não depender do seu humor para aquela execução acontecer. Eu já comentei em alguns vídeos e eu vou passar aqui rapidamente que recentemente minha mãe precisou ficar internada. Minha mãe ficou 12 dias internada, ela passou mal, né? Minha irmã correu com ela para o hospital e minha mãe ficou 12 dias. E eu e os meus irmãos, nós nos revezamos de dia e de noite para acompanhar. Eu, Carlos Henrique, fiquei de dia e de noite. E uma coisa que eu percebi, que a equipe de enfermagem que cuidou da minha mãe tinha um sistema extremamente eficiente de cuidados com o paciente. Então, não me importava se era de dia, se era de noite, se era a equipe do dia par e a equipe do dia ímpar, não importava. Por quê? Porque os cuidados com a minha mãe eram feitos. Por que eram feitos? Porque eles tinham, né, um sistema. Tá bom? Terceiro benefício. Terceiro benefício é quando você entende essa mentalidade de sistemas. Isso vai remover a culpa recorrente. Carlos, o que é isso? Culpa recorrente é o seguinte. Como eu falei para você, o que o desenvolvimento pessoal tradicional prega? Você estabelece uma meta e você melhora as suas fraquezas para você alcançar essa meta. Muito bem. A mentalidade de sistemas, o que ela prega para você? O que eu prego? Você estabelece a meta e você desenha um sistema que vai fazer com que você alcance a meta independente das suas fraquezas. Então, no desenvolvimento pessoal tradicional, quando você falha, a culpa é sua. Na mentalidade de sistemas, na filosofia dominante, não. Eu não fiz o que eu era para ter feito. Por quê? Porque foi uma falha de sistema. O que eu preciso? Eu preciso desenhar melhor o meu sistema para que facilite a minha execução. Exemplo, eu disse que ia fazer X e eu não fiz. Por que eu não fiz? No sistema desenvolvimento pessoal tradicional, as pessoas falam, porque você é fraco, porque você é preguiçoso, porque você procrastina. Na filosofia dominante, não. Eu não fiz. Eu coloquei um gatilho, claro. A tarefa estava fácil o suficiente para eu fazer. Eu dependia de energia para fazer. Se essas coisas, se esses pontos aconteceram, eu não fiz porque eu esqueci. Eu esqueci, eu não tinha um lembrete, claro. Da próxima vez, eu vou colocar um lembrete. Da próxima vez o gatilho vai estar visível. Eu vou deixar mais fácil de eu executar. Eu vou desenhar o meu sistema de forma que eu não precise de energia, eu não precise de motivação, eu não precise de um lembrete para executar. Que esteja fácil para executar, beleza? Então, só para amarrar esse ponto, os benefícios vai diminuir drasticamente o custo decisório invisível. O que é isso? É o custo de você decidir. Segundo, vai aumentar a sua previsibilidade, aumentar exponencialmente. Por quê? Porque você não vai depender do seu estado emocional para fazer o que você tem que fazer. Terceiro, ele vai remover a culpa recorrente. Mas de repente você fala assim para mim, Carlos, olha, decidir faz parte da vida adulta. E eu digo para você, sim, faz parte da vida adulta. Mas o erro que você faz, o erro que você comete, é você confundir decisões estratégicas, decisões importantes, com micro decisões operacionais. Este é o ponto. Então, olha só, como eu comentei com você. No meu caso, tá?
O que que é a camiseta preta? A camiseta preta é uma micro decisão operacional. Então, isso aqui eu não decido mais. Ponto. Já está decidido. Ah, eu vou guardar a minha energia para a decisão, para uma decisão estratégica. Por exemplo, eu vou guardar essa energia para escolher o tema que eu vou gravar, né, o vídeo com você, que é uma decisão estratégica. Eu vou guardar a minha energia de decisão para coisas mais importantes. Eu não vou gastar a minha energia decidindo a cor da camiseta. Isso já está decidido, tá bom? Você pode me dizer o seguinte, Carlos, se eu não decidir na hora, eu travo. E eu falo para você uma das coisas, uma das informações mais interessantes que eu descobri em um livro chamado O Paradoxo da Escolha, que é o seguinte: você trava não por você decidir, não. Você trava quando você tem como é que eu posso te falar? Um excesso de escolhas sem um critério fixo. Eu escolho os temas que eu estou gravando o conteúdo aqui para você, tá? Mas eu não falo sobre tudo. Não, eu não falo. Eu falo sobre um tema específico. Eu falo sobre a mentalidade de sistemas. E eu falo sobre um ponto de vista para te dar um diagnóstico do teu problema. Ponto. Eu não pego 50 ângulos diferentes. E isso eu decidi previamente. Então, quando você resolve o que você vai decidir na hora o que você vai fazer sem um critério físico, não vai dar certo. Você tem um excesso de decisão. Terceira coisa que você pode me dizer. Você pode falar assim, Carlos, na verdade o meu único problema é falta de disciplina. O que você chama de disciplina, o que você entende como disciplina, não é a causa para a pessoa alcançar o que ela quer. Não. O que você chama de disciplina é o efeito de um sistema que a pessoa desenhou que facilita a execução dela. Este é o ponto. Então, quando você vê alguém que você acha que a pessoa é extremamente disciplinada, o que está acontecendo na verdade? A vida desta pessoa, a vida dela foi desenhada ao redor daquela atividade. Então, olha só, ela não negocia mais para fazer. Ela não pensa, eu faço ou eu não faço. Não, ela simplesmente executa. Por quê? Porque a vida dela como um todo está direcionada para aquilo. No contexto do vídeo de hoje, o erro clássico é você tentar executar melhor, decidindo melhor. Eu produzo um conteúdo por semana nesta linha editorial, muito bem. Só que o que acontece? Os meus critérios de produção, eles já estão definidos. Eu não falo sobre qualquer coisa. Exemplo para você, eu não falo sobre política. Eu não comento absolutamente nada sobre política. Eu não comento absolutamente nada que não seja sobre o tema do sistema dominante. Muito bem, o que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo um critério físico, a decisão já está tomada. Então, quando eu vou analisar os temas para produzir o conteúdo para você, a minha análise é muito fácil. Por quê? Porque as coisas que eu falo não, os assuntos que eu falo não, eles estão muito claros, eles estão muito definidos, então não entra política, não entra polêmica, não entra assunto passageiro, eu só falo do sistema dominante, eu só falo sobre a mentalidade de sistemas, eu só falo sobre isso. Quanto mais você tiver que decidir, mais frágil fica a sua execução. Quanto menos você tiver que decidir, mais forte fica a sua execução. Olha só, se o sistema que você está operando, se ele exige energia, se ele exige decisão constante, se ele exige força de vontade, ele está mal desenhado. E porque ele está mal desenhado, você já perdeu. E aí você fala assim, tá, Carlos, eu entendi o erro, eu entendi o que eu estou fazendo de errado, tá, mas qual é a resposta certa? O que eu devo fazer? Olha só, você precisa desenhar um sistema para a sua vida, para esta área da sua vida, que ele não dependa de decisão constante. Ele não pode depender nem de decisão, nem de força de vontade, nem de energia. Por quê? Porque energia, força de vontade e decisão, elas oscilam.
ao longo do dia. Elas oscilam ao longo da semana. Pensa na sua vida, pensa normalmente, tá? Vou fazer uma presunção aqui. Vou presumir que você trabalha, que a sua vida gira numa rotina normal, de segunda a sexta, sábado e domingo é a sua folga, né? Seu final de semana é o seu período de descanso. O seu nível de energia na segunda é diferente do seu nível de energia na sexta. Beleza? Beleza. Então, se o sistema que você está executando, seja o que for, seja na sua vida pessoal, seja no trabalho, se o sistema que você tem em mente depender do seu nível de energia, você já perdeu. Porque o seu nível de energia oscila. Olha só, um sistema bom, primeiro, ele não pede decisão a cada passo. Ele não vai depender do seu nível de energia, ele não vai depender do seu humor. Pensa como seria a nossa sociedade se os serviços existentes dependessem do humor das pessoas. Pensa como seria. Imagina, seria um caos, entendeu? Então, o ponto desse vídeo é o seguinte, é você entender que você precisa desenhar na sua vida um sistema que seja eficiente e funcional. E como é que você sabe que ele é eficiente e funcional? Porque ele elimina a necessidade de você decidir durante a execução. O que eu quero dizer? Já está decidido. Você não falha porque você decide mal. Você falha porque o sistema que você está operando te faz decidir o tempo todo. E esse sistema que você está operando, muitas vezes, ele é consciente, você desenhou desta forma conscientemente, ou ele é inconsciente. Você opera dentro desse sistema e você nem percebe que isso acontece, tá bom? Então lembra, você não decide mal, você não falha porque você decide mal. Não, você falha porque você opera num sistema que exige decisão o tempo todo. Você não falhou. O sistema que você está operando agora, ele foi desenhado de forma consciente ou não para produzir o resultado que ele está produzindo. Tá certinho. Enquanto executar o que você quer executar depender de você decidir, o desgaste que isso vai gerar vai vencer a sua intenção. Ou seja, você vai falhar porque você vai cansar. Este é o ponto, tá bom? E olha só, entender esse problema não significa que você consiga resolver esse problema sozinho. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo Sessão Dominante.